Luís Alves, muito obrigado por teres aceito este café e esta conversa. Tu realizaste algumas curtas, realizaste um documentário. Quantos projetos, assim, ao longo da tua vida, quantos projetos quiseste fazer ou estão a ser adiados ou nunca acabaram por acontecer? Deve ser um baú cheio deles. Um baú não digo, mas tenho lá uma pasta do Windows, deve estar para aí 15 ou 16 projetos por fazer. Tudo curtas-metragens ou algumas longas? Não, tenho longas, estão lá 3, curtas-metragens é que entre ideias mal paridas e ideias totalmente concebidas, vou falar para aí 10 ou 11 curtas-metragens que estão para lá. Mas prontas são 3. Prontas são 3. E do que tu já fizeste, do que é que gostas assim mais em particular? Do que eu já realizei? Sim. Ou do que eu já escrevi? Do que tu já realizaste e do que tu já escreveste. Vamos ir para as duas. Isso é quase aquela resposta mítica, é tipo, viras para o pai, gostas mais da filha ou do filho, não é? Tipo, como é que podes escolher? O que ficou mais próximo do que eu escrevi foi a Cova. Esse foi o que se aproximou mais do conceito original e do produto final. Do que eu escrevi é um guião sobre um criminoso dos anos 80, uma história verídica em Portugal, que já foi submetido ao ICA uma vez, já foi rejeitado pelo ICA uma vez, mas que irá ser mais vezes eventualmente rejeitado pelo ICA, não é? Mas não, irá ser enviado de novo até que eventualmente seja feito, porque acho que é uma história muito goodfelliana, estás a ver? E estamos a falar de... que é um género que acho que é pouco abordado pelo cinema português, não sei se concordas ou não. Sim. Que é o género, não lhe vou chamar policial, mas... Ou quando é abordado mal. Pois é isso, é porque acabam por americanizar demasiado a coisa, não é? E se nós só olharmos para a nossa história, até recente, que é o caso desta, porque os anos 80, pelos vistos, já não são assim tão recentes, apesar de terem parecido. Ainda ontem andava a ver o D'Artacão, mas esquece lá isso. Histórias tão ricas, reais, isso começa a esgravatar um bocadinho para trás no passado, isto é um filme. E essa história, essa longa-metragem que eu tenho lá escrita, isso não dá um filme, dá um filmaço. Mas vamos ver. A Cova tem uma ideia muito engraçada por trás, se é aquilo que eu estou a pensar, acho que sim, acho que não confundi, que é o filme que se passa todo num plano de sequência, certo? Como é que... É assim, nós estamos num país onde não há meios para nada, não é? Quantos takes é que tu tiveste de fazer para que aquilo resultasse? Aquilo basicamente foram 9 takes. O filme tem 12 minutos, foram 4 takes num primeiro dia, porque isto teve de ser em 2 dias. Sim. Porque o filme tinha muitas particularidades, especificidades, que é basicamente eu pôr obstáculos a mim mesmo e à equipa, porque desses obstáculos eu achei que viria algum valor, ou seja, tipo, plano de sequência, preciosismo. Não é preciosismo. Se fizermos, eu nunca vi pelo menos uma curta em plano de sequência portuguesa, lá está, ou na altura nunca tinha visto. Vamos fazer tudo em plano de sequência, ponto assente. Segundo ponto, tem que ser ao nascer do dia. Eu queria apanhar as luzes, aquilo foi filmado em Almada, e eu da Almada queria apanhar as luzes de Lisboa. Claro que não as apanhei, não é? Porque acabei por escolher o último take, e nesse último take já a luz estava muito elevada, já não era madrugada, já era mesmo manhã. Mas os atores estavam bons nesse último take, e eu tive depois de acabar por tomar uma opção que era ou vou pela estética ou vou pela representação. Então escolhi a representação porque em plano de sequência não podes cortar, porque está mal, não é? Então não é que tivesse mal nos outros, mas naquele 9º take era o que estava melhor. Estamos a falar, como eu te disse, 4 takes num dia, que lá está, para fazermos marosca, filmámos ao final do dia e depois íamos dizer que era amanhã, mas um dos atores aleijou-se, tivemos que parar tudo, porque estávamos a ver que ele tinha que ir para o hospital, porque o calor da cena, o Ivo agarra no dedo do Afonso e torce-lhe o dedo. Ele estava quente, não sentiu nada, maravilha, não sei o quê, vamos filmar outro take. No final desse outro take, o Afonso começa a queixar do dedo, e a gente estamos a olhar para o dedo dele, que ele estava inchado realmente, parecia quase uma batata. Ok, parou, não se filma mais.
adiámos a rodagem uma semana, depois na semana seguinte ele já estava melhor e aí já filmámos, mesmo na madrugada, chegámos lá às 4 da manhã, produção independente, ou seja, chegámos às 4 da manhã que ele estava cheio de carros, tudo o que era assim, de carros de pescadores, e estavam no decor onde supostamente não havia carros a não ser o deles. O sol ia nascer tipo uma hora depois. Então deu para mim mais o meu assistente de realização à procura, assistente de realização não, de produção, à procura dos pescadores a pedir-lhes para ir tirar os carros lá acima. Eles estavam cá embaixo no rio, aquilo era não era um bocadinho mais cá acima. Eles lá foram, lá, e assim que eles estão a tirar os carros, que é que chegam os atores? Isto é para tu veres como é que se faz filme sem dinheiro. Eu vou dizer porque é que se faz filme sem dinheiro. Na altura eu fui ter com a câmara e sabes o que é que a câmara teve lá a dizer? A gente, sim senhor, podemos dar autorização para filmar no local, mas tem que pagar 250 euros à hora. Não, não vamos fazer isso. Então acabámos por reunir, lá está, 3 ou 4 pessoas que eu conhecia, nós próprios isolámos o local, mas pronto, mas quando chegámos lá, lá está, tivemos que fazer esse trabalho, pedir diplomático quase, levámos para lá cervejas, para, eventualmente as pessoas que quisessem passar, que a maior parte são pescadores, para dar aos pescadores para eles não irem para lá. Bem, aquilo foi, o filme está, antes da cova é outro filme, pronto. Mas se calhar foi por todas essas cenas, essa dificuldade toda que é o que eu mais gostei de fazer. Por isso, não sei. Não, foi bom. Ajudou-te também se calhar a crescer mais, não é? Em termos de realização e a lidar com alguns imprevistos, não é? Sim, basicamente foi um número de trapézio, podia ter corrido muito mal, ainda por cima, estamos a falar de atores de nomeada, eu na altura, acabadinho de sair da faculdade e não sei o quê, bora lá fazer uma coisa arriscadíssima. A sorte é que eu já conhecia o Ivo, termos feito uma coisa nos meus tempos de faculdade e que pronto, e mantivemos o contacto, ele mandando guiões e quando mandei este, ele na altura até ficou um bocado reticente, mas eu depois mudei lá 2 ou 3 coisas, o gajo já ficou convencido, mas nós ficámos sempre naquela, tipo, e se isto corre mal? Não havia nenhum mal ao mundo, mas era chato, não era? Correu bem e a partir daí vi que era possível esticar um bocadinho a corda, não é? Tipo, isso foi tudo graças a ver muitos filmes que tiveram a mesma abordagem, tipo, Hitchcock é a referência, a corda, a cova. Sim, exatamente. Não, e além de ser o facto de ser o filme do Hitchcock que se desenvolve toda à volta do plano de sequência também. Exatamente. E outros, como o Mike Figgis. O Mike Figgis, olha, o gajo leva o conceito muito mais à frente. Tem um filme que é o Time Code, conheces? Não vi. Não estamos a falar de um plano de sequência, estamos a falar de 4 em simultâneo. Que se entrecruzam. Ele divide todo o filme, é um ecrã, mas subdividido em 4. E cada um desses ecrãs corresponde a uma câmara. E chega uma altura que Selma Hayek está no canto superior esquerdo, passa para o canto inferior direito, porque o Stellan Skarsgård está no canto inferior direito e passa para o canto superior esquerdo. E tu nesse momento eu percebes, eles estão todos em tempo real. Todos. Eu pensei, se o Mike Figgis faz isto, também vou fazer. Vou conseguir fazer uma coisinha de 12 minutos, não é? O Mike Figgis fez a hora e meia, 4 planos de sequência simultâneo. Fabuloso, pá. Mas há uma característica engraçada dos teus filmes, segundo o que, aliás, citando Cinema Xunga de uma forma improvisada, é que tu era como estavas a dizer, quer dizer, tens o Ivo Canelas, no branco tens o Fernando Ferrão, tens o Nuno Melo, tens sempre atores de grande, não é gabarito, mas são atores reconhecidos. Como é que tu consegues, ou é só por contactos, como é que consegues chegar a essas pessoas? Porque para muitos realizadores independentes é muito difícil, não é? Têm de ficar pelos amigos, se calhar. Eu acredito, uma das coisas que eu acredito piamente é na qualidade de um guião. Eu acho que acaba por ter aquele efeito Timan, não é? Se aquilo tiver qualidade suficiente, vamos lá ver, um ator que tem que ganhar a vida, tem que fazer aquelas coisas, mas surge-lhe um realizador, um maluco, vindo não sei de onde, propõe, olha, tenho isto para fazeres e gostava muito de trabalhar contigo, não sei o quê, e se achas que, acho eu pessoalmente, se o guião for bom o suficiente, ele mesmo que diga que não é início, ou que esteja preparado para dizer não, ele vai ficar pelo menos intrigado, e vai ficar realmente o que é que eu tenho a perder? 1, 2 dias,
3 no máximo. No caso do Branco foram 4 dias de rodagem, mas... E depois acaba por funcionar um bocado tipo... Epá, eu entro e se calhar conheço uma pessoa que vai ser boa também para entrar e acaba por funcionar assim em cadeia, estás a ver? Mas eu acredito piamente no trabalho de escrita, ou seja, no Branco foram 14 versões do guião. Não foi escrever e vamos mandar lá para os atores. Não, foram 14 versões porque lá está, porque cinema independente. Vamos lá traduzir isto em português. O que é que quer dizer cinema independente? O que é que realmente quer dizer? O que é que tu achas que é cinema independente? Diz-me tu. O que é que eu acho? É cinema sem cheta, pronto. Pronto. Lá está. Então se tu vais fazer uma coisa sem cheta, convém que toda a gente tenha orgulho do que foi feito. Sim. Pá, não é? Então basicamente é essa a ideia. É pá, eu se tivesse meios financeiros, não tenho, quero fazer cinema. E agora? Tenho que recorrer a uma grande lata, e a um grande esforço para que as pessoas queiram participar, pelo menos durante aqueles 2 dias, depois vão ter uma coisa que fica lá. Mas é isso, não é? É a lata. A vida é eterna, a arte a vida é breve, a arte é eterna. Sim. Não é que isto seja arte, mas fica lá. E pelo menos eles podem ter orgulho disso. Mas é isso, de facto, eu acho que há muita gente que tem medo de... Quando, por exemplo, manda um guião e não sabe se um determinado ator vai gostar, tem medo, se calhar, daquilo que depois pode passar ou não sei o quê, mas é um bocado que se lixe, não é? Porque, de qualquer maneira, ou fazes ou não fazes, não é? Se não arriscares, nunca vais saber, não é? Claro, claro. Num país como o nosso, tipo, tem de ser assim. Claro. Eu acho que é num país como o nosso e, epá, isto acaba por ser uma velha questão dos recursos, pá, ou os tens ou não os tens. Agora, como é que devo dizer isto? Há um ímpeto, há um impulso que nos... há vários realizadores, até todos geralmente têm o mesmo discurso. Mas aí estamos a falar de Hollywoods e cenas, sim, com dinheiro, não sei o quê. Mas geralmente há uma coisa que eles todos dizem, é os bons mesmo. Eu só faço o filme se eu tiver mesmo que o fazer, ou seja, se eu quiser mesmo ver. Mas havia um professor na faculdade que me disse uma coisa e nunca mais me esqueci. Que é, a paixão é contagiosa. Se estiveres mesmo apaixonado por um projeto, isso acaba por se refletir nas outras pessoas. Claro que a paixão não paga contas, não é? Por isso é que estamos a falar de curtas-metragens e cinema independente, tipo o Cassavetes, quando fazia os filmes dele, independentes, totalmente independentes. Ele teve que aceitar N trabalhos de merda, sim, para financiar, pode ser merda. Olha, já foi. Não, pode dizer, caralho, merda, vai tudo. O Cassavetes, pá, entrou numa série de porcarias, filmes, não digo série Z, mas quase, para fazer o Husbands, sim, para fazer o Woman Under Influence, para fazer aquele dos... Opening Night. Estás a ver? Sim. Pá, eu acabo que eu próprio tenho que trabalhar para pagar as minhas continhas, não diretamente em cinema, mas noutra atividade, para tentar manter a máquina, ou pelo menos ter disponibilidade financeira, pelo menos, para poder escrever guiões, ou ter equipamento audiovisual, ou não sei o quê. Para, ao fim e ao cabo, tentar que esse ímpeto, esse impulso de tenho que contar esta história possa ser realizado de uma forma ou de outra, enquanto não veio os ICAs, enquanto não veio os produtores, enquanto a gente estamos à espera, porque neste país, se estiveres à espera, como é que era aquele filme de César Monteiro? Quem espera por sapatos... Fundo morre descalço. Exatamente. Acho que ele aí apanhou mesmo o ponto deste país. Mas ele depois lá conseguia, não é? Conseguia, mas olha que ele teve muitos anos para conseguir. Teve muitos anos para conseguir. Olha, há uma entrevista boa no arquivo da RTP, tal César Monteiro, tu não o reconheces. Mas 70? É. Acho que já vi. E lá o comentador está lá a dizer, está à espera de subsídio do ICA há não sei quantos anos. Na altura não era ICA. E o gajo lá a mandar as larachas, não sei o quê, mas acho que ao fim e ao cabo, toda a gente está a começar, passa por isto. É o processo, não é? E em relação a... Tu também fizeste um documentário, é uma longa ou é uma curta? Também é uma curta? Não, aí foi um documentário, está lá visto no IMDb, não foi? Vi no IMDb, ok. Pá, isso foi o último documentário do curso, que acabou por correr bem.
Era sobre uns... não era curta, nem era longa, era média. Era tipo 30 minutos. Então foi sobre uma história, um dos temas que me interessa bastante de futebol. Então era a história real, não é? De um pai que tinha 2 miúdos. O pai teve para ser um grande jogador de futebol, não conseguiu, então meteu na cabeça que os miúdos iriam ser o que ele não foi. Só que pelo caminho o pai torna-se um bocado tirânico, com aquela coisa, tipo, vocês já vão conseguir o que eu não consegui. Então basicamente é o documentário All Star Kids, passou na RTP2 e depois acabou por passar na Benfica TV, que o pai era do Benfica e não sei o quê. E lá está, acaba por ter um bocado um paralelismo em relação com os meus personagens da ficção, que é os tipos assim, não digo obcecados, mas tipo de ideias fixas, estás a ver? Ou que têm qualquer coisa que acaba por ir contra a moral de todos nós, não é? E acabam por tomar o corujo na cova, moralmente é desprezível, o branco moralmente acho que nem há moral, nem sabe o que é isso, não é? Agora estou a falar nisso, curioso, o pai no documentário também é um bocadinho assim, eu não digo sem escrúpulos, mas quer ultrapassar, custa custar qualquer coisa que está no passado dele e ele quer... Nunca ficou resolvido. Não ficou resolvido e ele quer mesmo, há uma altura que eu estou a entrevistar a mulher, a esposa dele, e a esposa disse, eu não sei o que é de fazer com os três, porque um dos miúdos queria ser muito jogador de futebol, mas o outro não queria, mas o pai queria que os três fossem, ou que os dois fossem, com ele a fazer treinador, e depois entrevista o treinador a dizer os pais não devem treinar os filhos, então depois corto para o pai, está o pai a treinar os filhos, e vamos entrando nesta dialética, mas pronto, foi um documentáriozinho. Ficou engraçado. E como é que tu chegaste a essa personagem, entre aspas? Foi por contactos dentro do Benfica? Não, sim e não. Inicialmente nós tínhamos uma coisa muito épica lá na faculdade, que era fazermos um documentário sobre a paixão do futebol. Generalista. Chegámos, então especificámos, vamos para o Benfica, então fomos à casa do Benfica de Alverca, começámos a entrevistar N pessoas, fomos ao Estádio da Luz, filmámos aquilo tudo, chegámos a uma fase, não, isto não vai dar, porque isto não é um documentário, acho que era no máximo era 30 minutos, aquilo era um documentário de 3 ou 4 horas. Se nós fôssemos pôr o que realmente tinha que ser feito nós entrevistámos um tipo que não podia ir ao estádio, já tinha tido N infartos no estádio, ou ameaças de infarto, pronto. Mas o gajo continuava a ir, estás a ver, vê lá a paixão que ele tinha pelo Benfica. Então, tinham infartos em dias de derrota ou em dias de vitória? Acho que provavelmente a tensão arterial nos dias de derrota devia estar um bocado mais elevada, não é? Mas era uma pergunta que a gente não lhe fizemos, por acaso. Não, mas isto para dizer o quê? Para dizer que, não, acabámos por ver que era muito vasto, então acabámos por tornar a coisa mais específica. E acho que depois, entretanto, tinha passado uma reportagem, me recordo, alguém tinha visto uma pequena reportagem sobre este pai a treinar os miúdos na RTP2. Só que foi uma peça assim de 2 ou 3 minutos, na RTP2, ou no Canal 1, ou na SIC, ou não sei o quê. Então, se nós expandirmos isto e formos mesmo ao fundo da relação entre eles, os 4, a mãe, os 2 miúdos e do pai, mais com o que o treinador diz que eles devem ou não devem fazer. Então foi daí que partiu a ideia. Pronto, eu estava a tentar lembrar-me, porque há vários filmes que também giram à volta, várias ficções que giram à volta dessa ideia de um pai que quer que os filhos... além do Padrinho, não me estou a lembrar, mas o Padrinho é diferente porque não é seguir, não é fazer aquilo que... Exatamente. Mas não sei porque... Sim. Mas não sei porque só me estava a vir esse exemplo, mas há um filme, caralho, há um filme. Bem, eu também não me recordo nenhum, mas não é? Tu vais conseguir o que o teu progenitor não conseguiu, não é? Se não fui eu, vais ser tu. E é um bocado de português também essa cena, não é? Ou não será uma coisa mais universal? Achas? Eu acho que sim. Eu acho que todos os pais querem que os filhos acabem por irem mais além do que eles foram, não é?
Mas quantos pais é que querem que os filhos sejam aquilo que eles não foram? Não, pois é, a questão é que há um limiar, não é? Tu corres o risco de entrares num campo de obsessão. E se entras no campo, que era o caso do documentário, em que vocês vão ser melhores do que eu, custo custar, alto e para o baile, não é? Agora, de uma forma geral, acho que todos os pais querem isso para os filhos, não é? Portanto, estavas a falar do padrinho. Ele, por querer tanto o bem do filho, ou por querer tanto que o filho fosse melhor do que ele, não o queria no negócio dele. Pois, eu não sei porque é que me estava a lembrar desse exemplo, por ser exatamente o oposto. Mas, por exemplo, a tua última curta feita mesmo, que é o Branco, 2013, eu revi há pouco tempo e... Pronto, não estamos a falar de um filme com 50 anos para dizer, continua extremamente atual, mas tem 5 anos e pronto, todos aquelas personagens que acabam por simbolizar alguns tipos de figuras que existem na sociedade, aquilo continua bastante relevante. Havia alguma coisa que se calhar alteravas, fizesses hoje? Ou... Quer dizer, além dos erros de realização que tenhas feito e que digas que fizeste ou não fizeste? Mas... Antes de mais, deixa-me perguntar-te, relevante como assim? Porquê é que achaste relevante ainda? Porque as coisas que aquelas personagens dizem, ainda hoje ouço pessoas a falarem daquela maneira, percebes? Aquilo não são tão estereotipado como se calhar se poderia pensar à partida. Aquilo basicamente... É engraçado que as pessoas veem aquilo como estereotipado, mas aquilo é baseado em 3 ou 4 pessoas que eu conhecia. É aquele... Lá está, tu dizes que continua atual. É um mal dizer, não é? Continua atual. É um mal dizer que continua atual, independentemente de estarmos numa crise ou não. Por acaso, um dos conceitos, não é que houvesse um conceito muito estruturado à volta da curta, mas uma das ideias que eu tinha sempre em mente, tanto no processo de escrita como de realização, era aquela coisa, lembras-te do rap, do Ricardo Araújo Pereira no Gato Fedorento? Eles falam, não os vejo a fazer nada. Sim. Eu acho que ele aí define mesmo estes grandes costumes portugueses, não é? Então, basicamente, a ideia no Branco acaba por ser um pouco também isso. É tipo, vamos pôr os fala-baratos todos, ou os gajos que falam e não os vejo a fazer nada, com o gajo que está disposto a fazer qualquer coisa e não diz nada. Ou seja, um gajo que não tem nada a ver com o cinema português ou com a realidade portuguesa. Mais próximo do Travis Bickle. Sim. Ou pelo menos essa era a ideia. Mais próximo do Travis Bomba Relógio em Nova Iorque, do Scorsese nos anos 70, do que propriamente com o Nuno Melo em 2013, não sei o quê, mas acabámos por fazer com que esse fosse o guia orientador da curta, ou seja, uma bomba relógio que está ali no meio de uns gajos falam e não os vejo a fazer nada. E o combustível, felizmente a crise passou, mas há de voltar, porque isto é cíclico, não há volta a dar. Mas o grande parte do combustível da malta que se reuniu à volta desta curta, tanto os atores como a equipa técnica, foi, nós temos mesmo de fazer um filme sobre isto, porque não sei se recordas, isto estava muito acrispado. Estava muito acrispado mesmo. Eu lembro-me quando vi o filme nos TCN, lembro-me de ainda sentir mais o filme por causa disso, porque a forma como eles falavam, as coisas que eles diziam, parecia que estavam a ser ditas naquele momento noutro sítio qualquer, enquanto que se calhar hoje em dia eu vejo, lá está, não é um distanciamento temporal muito grande, são 5 anos, vejo e continuo a dizer, ok, as pessoas são assim, essa crispação não se sente assim tanto, não é? Está mais amenizada. Sim. Mas lá está, eu na altura pensei, eu estou a fazer este filme e isto vai ficar datado. Olha, que se lixe, fica como documento histórico, entre aspas, estás a ver? Por isso é que me meto lá a legenda Portugal 2012, salvo erro, ou 2012 ou 2013, porque filmámos em 2012, mas saiu cá para fora em 2013. Mas sim, aquilo foi um pouco, eu não digo um filme de intervenção, mas na ideia foi mesmo, nós temos que fazer qualquer coisa, e toda a equipa técnica e atores, grande parte dos atores dizia, tu apanhaste a realidade, pelo menos as pessoas andam mesmo a falar assim, andam mesmo a pensar assim. Ainda bem que não se vai mais além. Tanto que depois há a merda. A realidade está sempre a ultrapassar-nos. Isto foi antes dos Daesh e antes dessa porcaria que houve para aí.
Eu quando dou por mim, isto basicamente eu fiz um filme sobre um gajo que com uma Kalashnikov vai despachar uns quantos. Passado uns anos andam uns gajos com umas Kalashnikovs a despachar uns quantos. Mas a intenção deles é um bocadinho diferente. Mas os resultados são os mesmos. Pois, está bem. Sabes o que é que me veio à cabeça? Pá, juro-te, isto me veio à cabeça. Sabias que quando o Scorsese faz o Taxi Driver, o que é que se passou? Passado uns anos, 2 ou 3 anos, houve um gajo que tentou matar o Reagan. Sim. Sabes com quem é que o FBI foi interrogar? Foi O Scorsese e o Schrader. Até que ponto havia outro... interrogá-lo? Foram interrogá-lo? Não prenderam, não teram nada, mas foram lá bater à porta do Schrader, pelo menos tenho a certeza. Sim. Foram bater à porta do gajo, dizer se ele conhecia o John Winkle, não sei das quantas, ou até que ponto, de outra. Assassinos natos. Assassinos natos são um par de malucos lá nos Estados Unidos que começou a matar não sei quantas pessoas e quando foram detidos disseram que foi porque tinham visto o filme Assassinos Natos. Stone foi a tribunal. Eu também não sabia. Mas a do Taxi Driver já tenho conhecimento. Não sabia era que o interrogatório tinha... Ou seja, eu dou para mim, quando vem estas merdas do Daesh, até na altura pus lá no Facebook, isto não é paranoia, isto é tipo, opa, vamos lá ter calma, porque eu fiz um filme a criticar estas situações, não quero que as pessoas interpretem que eu estou a fazer uma apologia disto. Sim. Não é? Porque lá está. E quando tu tocas nestes assuntos mais melindrosos, e eu gosto de assuntos melindrosos, eu gosto de assuntos politicamente incorretos, tu tens que ter a capacidade, que é coisa que acho que as pessoas agora cada vez mais estão a perder, de separar as coisas, de ver que isto não estás a retratar aquilo, não estás a concordar com aquilo, estás a retratar aquilo. Mas agora, neste momento, como a sociedade está, acho que tu seguires, por exemplo, o Donald Trump, quer dizer que tu és trumpista? Pois. Ou que tu queres ver a estupidez que lá sai? Mas isso é aquela velha lógica do eu não vejo reality, eu não gosto de reality shows, só vejo para poder gozar deles. Estás a dar audiência a isso na mesma, não é? Pois é isso. Mas eu com o Branco a questão foi, eu não sei até que ponto as pessoas não vão pensar que eu concordo, tipo, temos que pegar em metralhas e resolver esta merda. Não, eu não concordo com isso, eu estou precisamente a mostrar ao risco disso passar. E quando vieram os atentados terroristas do raio, comecei a pensar, pois, realmente esta realidade está a descambar. Felizmente agora as coisas acalmaram um bocadinho, mas como estávamos a falar há pouco, isto é cíclico. Isto é cíclico. E nós a ficarmos americanizados, como estamos cada vez mais, aquela coisa dos malucos, cá felizmente não se vendem armas, felizmente. Mas, são merdas que podem acontecer, não é? Sim, podemos voltar a ter mais um ataque terrorista numa capital qualquer e voltam aqueles discursos todos de... Claro. Tanto que uma das frases do Branco, a início, depois troquei, porque achava aquilo muito pomposo e muito... Mas era, quem adormece a democracia acorda a ditadura. Era a frase de abertura, depois mudei para outra frase, do Salgueiro Maia, não sei o quê. Porque eu acredito mesmo nisso, porque basicamente o Branco acaba também por funcionar como um alerta. Vocês estão sempre a queixar e o raio vão votar. Votem quem quiserem, mas votem, não é? E não votem em branco. Sim. E mais uma ironia do filme, que é uma coisa que eu queria que lá passasse, mas por acaso é engraçado, porque a ideia original não é minha, é de um amigo meu, o Alexandre Duarte. E ele, quando escreve aquilo, ele era a apologia do voto em branco. Ele disse, isso é fantástico, mas só há uma coisa que vamos ter que mudar. Isto é ao contrário da apologia do voto em branco. Isto é uma denúncia do voto em branco, é o oposto. Ele não gostou muito e disse-me assim, então olha, vai à merda, escreve a tua história. Então está bem, eu vou à merda, vou escrever a história. E saiu o branco, pronto. Mas olha, se houver algum psicopata cá em Portugal que começa a atacar pessoas e diga que foi influenciado pelos teus filmes, tens de dizer que há uma vantagem, é que vão ter uma audiência do caraças, os teus filmes. Pois é verdade, e agora esta entrevista serve como prova, tipo, não fui eu, ok? As pessoas vão ver os teus filmes, podes começar a fazer isso render. Não, mas agora tudo é retroativo, não é? Sim. Tudo o que tu disseres, tipo... Vi uma cena, o Tarantino fez um comentário em 2003 sobre o Polanski. Ontem teve que pedir desculpa sobre esse comentário que ele fez em 2003. Ou seja, tu agora falaste comigo, eu ao dizer isto, se vierem mais malucos, a responsabilidade já não é minha.
Porque isto agora também é retroativo, percebes? Isso deve ser porque ele quer fazer o filme novo com o Polanski também no elenco, acho eu. Achas? Não sei, acho que isso não é... Saiu essa notícia. Estás a gozar a falar sério? Estou a falar a sério. Com o Polanski? Sim. Sabes que... Vai fazer Sabes o que é que vai ser o filme? Vai ser a 69, vai falar do Charles Manson e ele queria que o Polanski entrasse no filme. E daí que houve essa polémica por causa disso. Estou a perceber. E li uma cena em que ele dizia que explicava que achava que a história do Polanski não era assim assado, mas sobre isso de 2003 ele veio pedir desculpas cá para fora e isso é que não sabia. Olha, eu por acaso, eu pensei que ele ia abordar o homicídio de Sharon Tate pelo Charles Manson, mas que não metia Polanski nem nada disso. Então, Não sei se é o Polanski, não vai ser o Polanski a fazer o seu papel, mas... Não, claro, mas provavelmente se ele tiver lá um personagem RP, vai ter que pedir autorização ao Polanski para meter lá o personagem, claro. Só que o filme não se vai centrar só nisso, também vai ter outras histórias, mas que havia a intenção dele o que logo gerou um sururu. Claro. Mas lá está. Ele, por querer retratar uma parte da vida do Polanski, quer dizer que ele tenha a mesma ideologia do Polanski ou que ele siga a filosofia do Polanski. É porque o que se está a passar agora na imprensa é que qualquer pessoa, na imprensa não é na imprensa, o que se está a passar agora nas redes sociais, que isto é alimentado, depois a imprensa vai a rebote. Exatamente. Não é? Exatamente. É assustador, é mesmo assustador, porque tu dás por ti, por concordares com parte de como a pessoa diz, ou por não é por concordares, é por não a acusares, és cúmplice. Isto é um manicaísmo do caraças. É porque se não estiveres do nosso lado, estás contra nós. Isto é muito perigoso, pá. Aí é que surgem, lá está, os brancos, os extremistas, os radicais. É porque eles basicamente estão a pintar o Tarantino, estão a pintar o Woody Allen, estão a pintar uma série deles como potenciais violadores, tarados, seja o que for, sem provas. Pelo simples facto de, se eles fossem pegar nisto, não sobrava ninguém em Hollywood. É que não sobrava ninguém em Hollywood. E dos que são mesmo a sério, dos que toda a gente sabe. A questão de Hollywood, só para. Não te vou roubar mais tempo, mas agora estamos a entrar num tema que me interessa muito. Hollywood, como nós sabemos, é um sistema completamente hipócrita. Eles durante anos sabiam que o Harvey Weinstein estava a fazer. Faziam piadas sobre isso, o Seth MacFarlane, era óbvio, faziam todos. E o que me incomoda na questão do Woody Allen é que a história... Eu ontem recebi uma memória do Facebook que já tinha falado disto no meu mural há 3 anos. Foi quando a Dylan Farrow veio a público falar. E agora voltamos a falar disto. E é sempre a mesma coisa. Não há provas, não há nada. As pessoas continuam Mas há uma diferença, a martelar... Qual? O elemento emotivo. Pois que a Dylan Farrow chorou. Não, a verdade é esta. Isto é complicado, olha, a conversa agora prolongava-se. Eu tenho ideias, não digo muito definidas, porque acho que a gente temos de ter capacidade de mudar a nossa opinião. Sim. Honestamente, eu acho que é assim que as pessoas... Mas eu creio honestamente que agora as pessoas são muito manipuláveis e que basta haver o elemento lágrima no canto do olho, que o facto de um juiz ter dito há 20 anos atrás que o Woody Allen está inocente é completamente irrelevante. Sim. As pessoas veem a imagem da Dylan a chorar, é isso que as pessoas compram, e o Woody Allen já voltou a ser um pedófilo, apesar do juiz estar a dizer que ele está inocente. E a hipocrisia dos atores todos agora dizerem que afinal nunca mais vão trabalhar com ele. Mas isto leva-nos para um campo que é muito, muito pertinente. Ok, então vamos começar a fazer todas as pessoas que tiverem uma mancha no seu currículo, cadastro, vida pessoal, não podem mais filmar, ou não queremos mais filmar com eles. Então vamos fazer, e a partir desse momento, certos temas não podem ser abordados nas histórias, em Hollywood. Estamos a caminhar para o quê? O que é isto? O novo código Waze. O novo código Waze com testosterona, isto é o código Waze 2.0 elevado à última potência, porque nós estamos a falar de... O código Waze era por motivações políticas. Sim. Mas é isso. Isto também é. O código Waze e o McCarthy. O McCarthy era... Tu deixavas de poder trabalhar se conhecesse uma pessoa que tivesse sido comunista, ou que tivesse ido a uma reunião do Partido Comunista, ou pior ainda, uma pessoa que tivesse sido do Partido Comunista denunciava-te, dizia que estavas lá,
só para ela se safar e continuar a trabalhar, estás a ver? E tu, inocente, nunca lá tinhas estado, mas eras amigo dessa pessoa, claro que a amizade foi para o espaço, e essa pessoa denuncia-te e ela, denunciar, aquilo torna-se verdade e a partir desse momento não trabalhas mais. Eu gostava de acreditar que o ser humano evolui, que aprende com a história, mas está visto que isto é cíclico, pelos vistos, não é? Parece que estamos a ficar cada vez mais burros também, não é? Nessas coisas. Ou mais, como estás a dizer, mais suscetíveis. Eu há uns dias, já comentei isto com várias pessoas, mas eu há uns dias dizia a alguém que o filme que as pessoas que estão a nascer agora vão precisar de ver é A Caça. Acho que isso é porque acho que as pessoas se esqueceram de que quando se faz uma acusação de alguém de pedofilia é quase como se fosse uma condenação já, e que é tão fácil fazê-la. E estamos a entrar. Eu não percebo. Eu acho que isto, se eu não gostasse do Woody Allen, se calhar para mim era mais fácil ir na onda, mas eu gosto muito dele e não há antecedentes, não há nada patológico ali, não há mais histórias, só há aquela que está muito mal contada tanto para um lado como para o outro. Porquê é que as pessoas não vão ver os filmes, não é? Porquê é que se centram tanto na coisa? Epá, se fosse para entrar numa onda de não separar a obra do artista, quantos exemplos tens na história? Tantos filmes que as pessoas... Por exemplo, O Feiticeiro de Oz, a Judy Garland teve o tempo todo drogada a fazer horas extraordinárias, a ser explorada até ao tutano. Se calhar foi violada por algum outro produtor. E o filme é lindíssimo e toda a gente o adora. Se as pessoas se calhar vissem com esse prisma, se calhar... Não é? Há quem diga que a Disney, que agora manda nisto tudo, que o Walt Disney era um espião nazi, ou o Errol Flynn era outro espião nazi. Pelo menos ele era antissemita mesmo. Vais a ver? E vais a pegar em gajos da literatura, gajos que faziam isto, faziam aquilo. Estamos a falar de assuntos muito sérios, mas temos que ver que uma coisa é o autor, outra coisa é a obra, A obra é o que é, porque se formos agora, tipo Mark Twain lá nas faculdades americanas, está a ser proibido porque tem palavras que agora não podem ser utilizadas. Sim. Faz cada vez mais lembrar a polícia do pensamento, não é? Do Orwell, a polícia do pensamento. E o problema do Mark Twain, houve uma história parecida no Brasil. O Monteiro Lobato, que foi o escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o gajo era mesmo do KKK e tem textos bastante racistas que eram dados nas escolas. Ok, são racistas, não fazem sentido, ok. Agora o Mark Twain era um gajo bastante crítico e satirizava aquela situação. Mas aí é que está a questão. O que é sátira? Ou seja, para reconhecer sátira precisas de inteligência. Pois, as pessoas estão cada vez mais vulneráveis à ironia, não é? Não percebem a ironia. Eu adoro, por exemplo, recorrendo a exemplos mais recentes, o Paul Verhoeven, que é dos meus grandes realizadores, está mesmo lá no top. O Starship Troopers, tu olhas para aquilo é apologia fascista ao primeiro visionamento. Não, aquilo é o oposto da apologia fascista, aquilo é a desconstrução do que é o fascismo e aquilo é uma crítica feroz ao militarismo americano. E ele apenas está ali a mostrar em alegorias, em metáforas, não sei o quê, que os americanos correm o risco de se tornar os novos... correm o risco de se tornar uma ditadura. Pronto, sim. Basicamente é isso, é o que eles estão lá a mostrar. Mas para tu reconhecer sátira, agora agarras no Twain ou agarras em qualquer coisa que qualquer pessoa escreva, ou filme, ou diga, e tiras fora de contexto. É está a passar, tiras as merdas fora do contexto. Então esta pessoa é aquilo. Por acaso, olha, lá está, tínhamos falado há bocado dos projetos que eu tinha em carteira. Outro dos projetos e este é o que eu estou a trabalhar neste momento. Os outros dois estamos à procura de financiamento. Agora, este que eu estou a trabalhar a nível de escrita, basicamente é isto. É como a massa das redes sociais pode... Como é que eu ia dizer? Sem revelar a história. Pode, ao fim e ao cabo, empurrar uma pessoa numa direção. Sim. E fazer com que uma pessoa faça uma cena baseado em informações que nem são reais. Estás a ver? Mas como se forma um efeito de... Bola de neve, eu vou-lhe chamar de matilha, que é o termo mesmo. O efeito matilha, tipo a caça às bruxas, estamos a falar de malta que, tipo, movimento de massas, não pensa, não consegue discernir o que são factos do que são argumentos sem provas. Então, esta curta aborda um bocadinho isso. É sobre isso. Então tens de ir para cá para fora. Pois tem, e quanto mais depressa melhor, porque eu acho que isto não vai mudar tão cedo. Eu ia dizer quanto mais depressa melhor, porque senão as coisas mudam, mas acho que não vai mudar tão cedo. Vai piorar, sempre piorar.
Eu não sei se vai piorar ou não, sei que a nova geração já assume isto como realidade. A minha geração, sinto um cota, pá, século XX. Mas eu também sou do século XX ainda. É millennial, século XX, o final do século XX? Eu sou 95. Ok. Acho que ainda. Mas sim no século XX. Então ainda tens um traço analógico ainda. Sim. Ok, pronto. Sim, ainda cresci com cassetes de vídeo. Ainda sabes o que é uma cassete? Sei. Boa. Ok. Mas a nova geração, a que não sabe o que é uma cassete, já assume este relacionamento pessoal, esta facilidade com que se acusam pessoas, este reacionarismo social. Isto é mesmo reacionário, isto é deplorável o que está a passar agora, como uma coisa normalizada. Sim. É assim que as pessoas se relacionam. Sim. E isso vai, pelo menos uma geração ainda vai durar. Digo eu, não sei. E depois tens aquela coisa que eu acho que ainda é a pior consequência disto tudo. Por exemplo, o Charlie Rose, pá, um dos maiores entrevistadores do mundo. Pá, o gajo teve 2 acusações de assédio. Ok, se forem verdade ou não, pá, tudo bem, façam o que quiserem. Agora, apagarem o historial todo de programas dele, que são algumas das melhores entrevistas da história da televisão americana, por causa daquilo. Porque as pessoas não vão conseguir ver uma entrevista de há 20 anos sem pensar que ele pôs a mão tipo noutra pessoa. E sabes o que é? Eu por acaso sigo também bastante o Charlie Rose, o gajo, pá, o mundo do espetáculo e político e não sei o que, ele era um dos maiores entrevistadores norte-americanos. Mas a questão agora é esta, tu já pensas 2 vezes, olha que entrevista tão interessante, é o Charlie Rose. Não consegues ter o discernimento de separar o que ele faz ou não fez ou não fez, do produto em si, da entrevista em si. Sim. Mas já pensas 2 vezes antes de a partilhar no Facebook. Pois. Porque, pá, talvez em Portugal não tínhamos chegado aí, mas dá-lhes tempo. Corres o risco de, estás a partilhar cenas de um gajo que é isto ou aquilo. E em que é que ficamos? Então começamos a autocensurar-nos. E se começamos a autocensurar-nos, isso é uma forma de censura, e é uma forma de censura, começas não sei, a liberdade de expressão vai à viola. Sim. Vai à viola, a liberdade de expressão. Mas pegando numa coisa que tu há bocado estavas a referir, o separar o artista da obra, eu percebo, mas eu se calhar dava uma chega a essa frase. Eu acho que não é tanto separar o artista da obra, porque se a obra foi pensada, não sei o quê, tu não consegues separar da ideologia do artista, porque o artista pensou segundo. Agora, há uma diferença entre o que está no filme e o que está cá fora. Mas há aqueles casos em que, por exemplo, o Louis C.K. Há coisas do Louis C.K. que de repente tornaram-se um bocado de documentário, porque aquilo deixou mesmo de ter piada. Deixou de ter piada porque é um gajo a contar o seu dia-a-dia. E acho que é esse o problema. Isso é que eu acho que é separar o artista da obra, porque é uma coisa que está intrinsecamente ligada ao gajo e que tu não consegues separar. Agora, por exemplo, o Woody Allen, se calhar excetuando o Manhattan, porque lá está, envolve uma menor e assim, todos os filmes dele não pensas nisso sequer. Porque lá está, o pensamento dele é muito mais do que, olha, tive com uma miúda que é 20 ou 30 anos mais nova do que eu. Mas temos que ver uma coisa, eu acho, lá está, eu concordo com tudo o que tu disseste, mas nós temos que ver uma coisa, esta história da retroatividade, isto não pode ser assim, tu não podes julgar Manhattan, está ali uma relação. Não estou a dizer julgar, eu sei. Eu acho que o filme tem de continuar cá fora. Quando eu digo que não podes tu, não pode, neste momento, a opinião pública americana, sei que grande parte acusa o filme e querem retirar o filme de certos currículos, ou certas exibições, ou não sei o quê, porque aquela relação, aos olhos de hoje, é considerada imoral, não é? Mas tens que ver o contexto daquela altura, como por exemplo, O Itu do Vento Levou, é o filme que é exibido, ou era exibido até este ano, anualmente, lá acho, Virgínia ou Tennessee, lá na zona onde foi filmado. Este foi o primeiro ano onde não foi exibido porque foi considerado racialmente insensível. Nós estamos a falar de um filme realizado em 1939 e estamos a falar de um filme onde a primeira atriz negra, ou o primeiro ator negro a ganhar um Oscar foi com esse filme. Isto é o oposto, racialmente insensível, se calhar foi dos primeiros filmes, lá está, mas o filme tinha uma simpatia pelo Sul. Eu, se eu fosse americano, eu era pelo Norte, não era pelo Sul, mas pronto. Mas tinha esse ponto de vista de 1939. Tu, por não concordares com a moral de 1939, vais proibir o filme agora? Não. Ou vais proibir o Manhattan porque ou vais proibir o Lolita? Proíbe o Lolita já agora, então.
não é? Ou proíbes o Nascido para Matar porque o Full Metal Jacket tem lá palavrões, ou proíbes isto porque tem lá maminhos, ou proíbes isto porque tem lá aquilo, e vamos cortar. É o Código 2.0. Não é? Não é? Epá, mas isto os nazis é que faziam isto. Os nazis queimavam livros, não é? Eu acho que é isso, assim, quando tens, mesmo o Louis C.K., que é, depois das acusações, eu voltei a ver uma outra coisa dele e já não consegui, coisas que eu até me tinha rido muito, e não me senti culpado, mas de repente aquilo já não tinha piada, porque lá está. Isto não era uma brincadeira. Pois, exatamente, mas eu não quero dizer às pessoas, olha, vou tirar isto da net porque vocês não podem ver. Porque as pessoas têm que decidir por elas. Exatamente. Não se pode infantilizar as pessoas, que é só fotos de gatinhos e de malta a chorar e apelar sempre ao mais básico das pessoas. Porque as pessoas, o ser humano evolui até agora, não é? Agora parece estar a agredir um pouco, mas eu acho que isto é temporário mesmo. Porque as pessoas evoluíram e aprenderam e conseguem discernir as coisas, não é? Basta quererem, mas é preciso quererem, não é? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como dizia o outro, não é? Basta as pessoas também não... Por exemplo, quando vão comentar um filme ou uma cena qualquer às redes sociais, que o tenham visto antes de... Eu li um artigo, só mesmo para acabar, eu li um artigo interessantíssimo que era um artigo que dizia, eu não vi este filme, nem eu vou ver, só vi 5 minutos, mas olha, isto é isto. Era um artigo satírico, toda essa opinião. Se calhar as pessoas estão a passar demasiado tempo nas redes sociais, não? Se calhar é só isso. Mas é isso, mas o problema é que a imprensa está a ir a reboque disso. Eu vi no outro dia tu viste o Billboards, Free Billboards, com a Frances McDormand. Outside the Ebbing, Missouri, sim. Vi no outro dia, estive a ler uma crítica, que eu gosto muito de crítica também, gosto de ler críticas, quando são bem escritas e bem estruturadas. E não era o caso daquela, porque aquela chega a um ponto que começa lá a acusar o filme de ser racialmente insensível também. Estás a ver? Tipo, como é que tu podes... Como é que isso pode ser um fator crítico? Percebes? Ou como é que tu podes utilizar isso como método de análise de um filme? Olha, o Dunkirk foi... N críticos falaram mal do Dunkirk. Não havia nenhum ator negro. Mas se calhar não havia negros na batalha real, na batalha original. Não estamos a falar de veracidade, de factos históricos, não estamos a falar de adorar esta agenda ou seguir esta agenda ou seguir aquela agenda ou adorar a pílula, não estamos a falar disso, estamos a falar de se for um realizador consciente do que está a fazer, da história que está a contar, não pode pôr lá fulano e cicrano e beltrano só para agradar a este ou aquele. Se for um realizador sério não vai fazer isso, não é? Mas tens o caso completamente oposto, que é o Kenneth Branagh, que faz uma adaptação do Crime do Expresso do Oriente e põe um dos atores torna-se negro, uma das personagens torna-se negra. Que para mas é a ficção, não é? Não, mas é daquelas... Se fosse por aí, agarramos no universo do Star Wars, o novo, agora tem que cumprir as cotas e as minorias. Sim. E o raio... Eu sou daquelas pessoas que, se fosse o Idris Elba para fazer o 007, adorava, porque é um ator do caraças. Agora, só fazer porque sim... não sei, mas isso... Aí tens que ver depois, vais ver a origem do 007, como o Ian Fleming escreveu. Era escocês. Sim. Não sei se naquela altura havia negros na Escócia. Não sei, honestamente não sei. É isso que tens que ver. O valor da obra, ou seja, o conceito da obra deve ser, a gênese, a semente da obra deve ser o mais fiel ao espírito que se pretende. Sim. Tu quando começas a brincar com estas cenas e tem que fazer isto para agradar a estes, tem que fazer isto para agradar aqueles, tem que fazer isto para agradar... Podes ter um grande sucesso inteiro, como a maior parte destes produtos. Trata-se de produtos. São. Mas vamos ver, o Tiro do Vento levou, pode não ser o melhor filme do mundo, mas vai ficar para a história, não é? E já ficou. Eu duvido qualquer um destes produtos que triplicaram ou quadriplicaram os lucros desse filme, fiquem só por agradar a este ou aquele, porque tu acabas por perder a tua voz, se agradas a toda a gente e não agradas a ninguém, não é? Mas pronto, só tenho o risco de ter sido mal interpretado. Eu não estava a dizer que o Crime do Expresso do Oriente tinha o problema de ter um ator negro, era ter um ator negro só porque sim, porque... Né? É aquela cena. Não é? E por não? Pois, mas é aquela coisa de tem de ser para agradar alguém e não porque é bom, é para agradar alguém. Eu acho que o ideal, por isso é que eu não acredito em cotas, nem acredito em nada disso, mas lá está, se calhar estou a ser um bocado injusto, mas na minha visão é bom, é para ser, não é bom, não é para ser.
é simples como isto. Tem qualidade, fica. Tipo. Esta história do politicamente correto, a sério. Agora estava-me a vir à cabeça o Marlon Brando porque supostamente ele violou a Maria Schneider no filme. Pois, essa famosa polémica. Então tinham que prender tudo o que for filmes porno, não sei o quê, tem que ser todos proibidos porque aquilo é só violações, nunca mais acabam. Estou a falar de coisas tipo de histeria mesmo. Quase histeria. E muita gente queria proibir o filme. É do Bertolucci, não interessa do Bertolucci, fotografado pelo Storaro, não interessa fotografado pelo Storaro. É considerado um clássico do cinema, mas tem que ser proibido porque alguém ouviu contar uma história que isto ou que aquilo. Então essa história foi publicada nas redes sociais e tornou-se real. E tornou-se real, o que é verdade é que tu agora vês o filme, lá está, como estávamos a falar do Louis C.K., eu próprio agora vejo o filme, já dou por mim a ter um bocado de reticências e se isto faz-me cúmplice? Este tipo de pensamento que eu acho que, honestamente, nós devemos combater. Sim. Devemos combater este tipo de pensamento porque a partir daí acaba a arte e pronto, e não podes retratar nada a não ser que seja o que estiver lá de acordo com o guião que alguém escreveu. Ninguém sabe quem é que escreveu. E só para terminar, eu até acho que o Idris Elba seria um muito melhor 007 do que o Daniel Craig, mas é só mesmo para terminar. Luís, Luís, obrigado. Obrigado, e continuação de bons filmes. Obrigado.